E hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro, nós teremos aulas de História, Inglês e Ensino Religioso. No quadro, eu coloquei alguns números e eu sei que vocês já viram os numerais em inglês. Mas hoje nós vamos falar um outro assunto que também envolve os números. Nós vamos falar sobre posições. Eu coloquei o número de 1 a 5 aqui. Então, eles em inglês, se a gente for pegar só o número, é 1, 2, 3, 4, 5. Estes são os números de 1 a 5. Na nossa apostila tem outros números, mas por enquanto, para exemplificar para vocês, eu coloquei os números de 1 a 5. E quando a gente fala em posição, a gente lembra sempre de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vigésimo, centésimo. Tudo isso são posições, correto? Em inglês, como é que ficam essas posições? O número 1, ele fica first. First significa primeiro. Número 2, second. Second significa segundo. Número 3, third. Third significa terceiro. Número 4, fourth. Fourth significa quarto. Número 5, fifth. Fifth significa quinto. Então, estes são os números e as suas respectivas posições. Lá na nossa apostila, nós teremos mais alguns números. Então, eu quero que vocês peguem o bloco para a gente continuar com essa aula. Pessoal, então vamos começar em História, estudando o ECA. Para assegurar maior qualidade de vida às crianças e adolescentes e melhor garantir seus direitos de cidadãos, entrou em vigor, em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, uma das leis mais avançadas no mundo. Na sua elaboração, partiu-se da ideia de que as crianças e os jovens estão em processo de desenvolvimento e que, por isso, têm necessidades específicas que devemos reconhecer e respeitar, e cabe aos adultos fazer cumprir essas regras. Isso está no livro Novo Viver e Aprender História, 4º ano do Ensino Fundamental. Agora a gente vai ler o texto do cartaz abaixo para responder as questões. Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, ele classifica a criança como de 0 a 12 anos e o adolescente como de 12 a 18 anos. Quais são os direitos fundamentais previstos no ECA? É o direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, e direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Bom, pessoal, então os dois textos que nós trabalhamos, ele fala sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com base no que nós lemos, vamos agora responder as questões. Na letra A está perguntando: o cartaz é um gênero textual exposto em lugar público, onde todos possam ver. Qual a finalidade do texto acima? Então está falando sobre esse cartaz do ECA. Ele quer divertir as crianças com o assunto? Ele quer informar sobre a importância do ECA? Ou ele quer ensinar as famílias a cuidar dos seus filhos? O que vocês acham? Dá uma relida no cartaz sobre o ECA para responder a letra A. Aqui pulou para número 3, mas no lugar é a número 2, tá bom? Marque X nos direitos das crianças. Então aqui temos duas imagens, né, da criança ali, tanto ela na alimentação quanto no convívio familiar, e aqui tem alguns direitos. Vocês vão marcar um X no que for o direito da criança e do adolescente. Primeiro, direito à proteção, direito à escola, direito à festa, direito à alimentação, direito a lazer, direito à moradia, direito a trabalhar, direito de ter um nome, direito de ter um celular, direito a socorro no hospital. Vocês vão marcar, pessoal, um X apenas no que for um direito exposto no ECA, tá bom? Ensino religioso. Leia o texto abaixo
e responda às questões propostas. Deveres da criança. Criança também tem deveres. Preste agora atenção. Tem que respeitar o próximo, aos professores, pais e irmãos. Tem que ter responsabilidade, fazer toda a sua lição, ser bondoso, amável e paciente, cuidar bem da higiene e também do meio ambiente. Tem que obedecer às leis e às regras respeitar. Deve ajudar as pessoas sempre que precisar. Os deveres devem ser garantidos por todos os cidadãos. Criança precisa ser criança, não pode haver exploração. Então, esse é um poema de Dave Anna. E aí tem umas imagens, né, pessoal, de crianças na família, crianças brincando, crianças tomando banho, crianças plantando, crianças ajudando em deveres de casa, né, ali limpando talheres, crianças brincando uma com as outras. Então, são relacionados aos deveres da criança. E agora aqui nós temos algumas perguntas. Conforme o texto acima, quais são os deveres das crianças? Aí vocês vão colocar os deveres que são citados no texto. B. Em sua opinião, o mundo seria melhor se todas as pessoas cumprissem seus deveres enquanto cidadãos? Por quê? Aí vocês vão colocar aqui a opinião de vocês sobre essa pergunta. Na letra C, vocês vão marcar um X nos direitos das crianças que foram afetados com a pandemia. Lembrando que é com a pandemia. Agora, as crianças afetaram o direito delas de brincar? Afetou o direito delas da saúde? Afetou o direito delas de desrespeitar o próximo? Afetou o direito delas de trabalhar? E afetou o direito delas da educação? Então aqui, não são todas, tem alternativas erradas, então vocês vão marcar nas que foram mudadas pela pandemia. Agora, em inglês, nós vamos falar sobre os números ordinais em inglês. A gente já começou a falar sobre isso no quadro, certo? Então vamos ler o textinho. Em inglês, é preciso saber como se escreve o número ordinal para saber como é representado numericamente. Note que usamos as duas últimas letras de forma escrita. Perceba que a maioria recebe um TH, porém, first, second e third são diferentes. Vocês estão vendo que são aquelas que estavam no quadro, que significa primeiro, segundo e terceiro. Elas não recebem o TH, elas no final delas vão receber um ST. Porque é muito comum nos Estados Unidos, em países que usam o inglês, eles usarem um ST para denominar a palavra first, 2 ND para denominar a palavra second e 3 RD para denominar a palavra third. Nas dezenas a partir do 20, diferentemente dos cardinais, ao invés de TY, colocamos um TIE, seguido de TH. Outra coisa que devemos observar são os números maiores a partir do 21º. Em inglês, apenas o último número vai para a forma ordinal, o outro não. Exemplo, 21ST, 21, 29TH, 29. Então vamos lá. Aí aqui temos a lista, né, dos números ordinais em inglês, que é first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 1st. Aí vocês estão vendo que segue uma sequência? Então, esses são os números ordinais. Agora, a atividade, pessoal, em relação aos números ordinais, vocês vão ligar os números de acordo com o exemplo. Vocês estão vendo que o primeiro que está ligado é o first? Aí tem lá o 1ST, ele é ligado ao first. Aí a gente tem o 4, o 9, o 7, o 2, o 6, o 3, o 10, o 8 e o 5. Vocês vão ligar cada um destes com a sua respectiva palavra nos números ordinais. Turma, encerramos aqui a atividade de hoje. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem me chamar no privado ou no grupo, que eu estou aqui para ajudar vocês. E espero que todos tenham um excelente estudo. Obrigado!